Ontem eu tava dando aquela secadinha no rival, né, contra o Atlético Nacional de Medellín e pensei em uma coisa que diz muito respeito ao fracasso atual do Grêmio. Eu vou começar pelo final, que é a moral da história. Sabe qual é a moral dessa história aqui? A moral é que a gente não pode se acostumar a engolir discursos que apequenam o Grêmio. E a gente tem se acostumado em algum nível, né? A gente observa aí que o paradigma financeiro no futebol mudou bastante ultimamente e alguns clubes do Brasil se destacam nessa mudança, né? O Flamengo, o Palmeiras e tal. E a gente às vezes fica resignado, assim, com uma derrota. Ah, mas o Flamengo também, nossa, mas foi 5-0. Ah, mas o Flamengo. Cara, tudo bem, é melhor, é bom, tem elenco, tem opções, mas só um pouquinho, cara. Quando que não teve um abismo financeiro? Sabe? Não só financeiro, porque como eu disse, o paradigma financeiro mudou. Mas eu já falei mil vezes aqui, em 95 o Flamengo trouxe o Romário, campeão da Copa de 94, melhor jogador da Copa, melhor jogador do mundo da FIFA. Em 95 ele estava no Flamengo, era surreal. Hoje em dia não se tem algo parecido, justamente pela própria mudança de paradigma financeiro. Hoje em dia a Europa descolou muito mais, né? O cara não voltaria nessas condições, né? Aquele Flamengo, aquele Palmeiras da Parmalat que o Grêmio bateu na Libertadores, quando o Grêmio foi bicampeão da América, né? Já falei mil vezes, Cafu e Roberto Carlos nas laterais já tinham que encerrar o debate, mas era muito mais do que isso. Rivaldo é craque, um dos maiores da história do futebol brasileiro. Era um time, era uma seleção. E o Grêmio foi lá e bateu de frente, cara. Bateu de frente. Então, assim, é claro que é normal perder para o Flamengo em algumas condições, assim, mas normalizar perder para o Flamengo e para o Palmeiras e etc., aí é pequeno Grêmio de uma forma equivocada. Uma coisa é a gente achar desculpas pontuais num jogo específico, com arbitragem, não sei o quê. Agora, sempre usar a bengala da questão financeira para não ter chance em algum campeonato, o tamanho do Grêmio não permite, cara. Não permite. Né? O Flamengo ainda assim é um time brasileiro com todas as limitações que isso impõe. Um dos maiores craques do Flamengo é Gerson, que é um monstro para futebol brasileiro, é muito bom de bola. Mas e para a Europa? Na Europa ele não deu certo, cara. Na Europa ele não deu certo. Antigamente, há poucos anos atrás, era o Gabigol a sensação. Um cara que também bateu na Europa e voltou. Os caras que não são essa cereja toda, muitos ali nem são da seleção. Né? Então, é um time muito bom, cifras bilionárias, tem titular bom, reserva tão bom quanto. Não estou tirando isso, não estou diminuindo esse abismo que de fato existe. Mas quando que não existiu, cara? O Grêmio forjou a sua grandeza, inclusive batendo de frente, ganhando dessa diversidade financeira. O centro do país sempre teve os bambambam. Né? O Corinthians com o Tevez, com o Rincon, com não sei o que, sempre teve, cara. Sempre teve em algum nível. E o Grêmio se virava como podia e batia de frente. A gente não pode normalizar que a questão financeira nos tire do game. Só que, mais do que tirar do jogo, mais do que tirar da disputa, tá nos tornando um time pequeno. Um time de ponta de baixo de tabela. Um time que não tem mais anseios. A torcida tá se adaptando, se acostumando com isso. Tristemente se acostumando com isso. E aí eu tava vendo o jogo do co-irmão. Só um parênteses, né? Uma coisa é a gente achar desculpas, e aí a grandeza do Grêmio até permite, para derrota pro Real Madrid. Pro Real Madrid tudo bem. E ainda assim, cara, ninguém saiu de lá do Mundial Interclubes dizendo
Ah, cara, mas aquilo ali era jogo jogado, o Grêmio não tinha nem o que fazer, foi lá fazer turismo, né? O Real Madrid é muito melhor. Não, ainda assim a gente pegava e dizia, olha, gente, mas a barreira abriu. Foi 1-0 magrinho, gol de falta do Cristiano Ronaldo, porque o Barrios abriu a barreira. Ah, mas o Michael e o Arthur, nosso meio de campo, estava devastado. Um estava na cabine da Rede Globo comentando, lesionado, né? O outro no banco ali, voltando de lesão, sem condições de jogo ainda. Né? A gente estava cansado, a nossa temporada foi extenuante, a gente teve 80 jogos na temporada, o Real Madrid estava ainda voando na temporada europeia. Então, até assim, a gente consegue, né, achar desculpas que resultaram no vice-campeonato mundial de 2017. Daí pega o Flamengo no Maracanã, ou até na Arena, toma um baile e fala: ah, mas não tem o que fazer, né, cara? Olha o dinheiro deles. Como assim, cara? É Grêmio. Como assim não tenho o que fazer? Tenho o que fazer sim, tá? E agora sim, pegando o gancho do jogo do Inter, eu tava secando ontem, né? Uma secada bem sucedida contra os colombianos do Atlético Nacional. Aliás, no estádio em que o Grêmio se sagrou bicampeão da América, na Colômbia, né? Esse mesmo time que ganhou do Palmeiras da Parmalat, que era uma seleção, uma máquina, né? Enfim, o Grêmio, o Atlético Nacional deu um banho no Inter. E já tinha mostrado suas garras aqui no Beira-Rio, mesmo diante de uma derrota mentirosa por 3-0. Já tinha mostrado que é um bom time, né? O atual campeão colombiano e da Copa colombiana, um time interessante, com alguns investimentos interessantes e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, não só taticamente, de organização e de entrosamento e tal, mas até individualmente, até peça a peça. Se tu botar o Atlético Nacional de Medellín ao lado do Grêmio, elenco, eu acho que o deles é melhor, cara. É melhor e mais barato. A folha salarial do Grêmio hoje gira em torno de 17,5 milhões de reais. Isso a gente pode arredondar para 3 milhões de dólares. Né? Eu estou falando em dólares porque para unificar uma moeda, né? A moeda do peso colombiano lá não me serve para nada. Né? Não tenho nem ideia do que significa. Então, pegando em dólares, a folha do Grêmio seria uns 3 milhões de dólares. Eu não achei, tá? Dei uma boa procurada na folha salarial do Atlético Nacional, mas eu duvido que seja a metade disso. Assim, se for 1 milhão de dólares a folha deles, já me surpreende, porque eu acho que é menos. Eu acho que é menos, né? Eu acho que é coisa de 5 ou 6 vezes menor a folha. Mas vá lá, se for 1 milhão de dólares, ainda assim é 3 vezes menor a folha salarial, né? Enquanto eu fazia a busca, eu não encontrei, assim, era muito difícil essa informação, mas eu encontrei uma matéria de jornais, eu acho que uruguaios, espantados com o salário do Cardona no Atlético Nacional, em comparação a um outro jogador colombiano, eu acho, que joga no Nacional de Montevidéu. Era tipo assim, eu acho que eles pegaram 2 colombianos e os uruguaios estavam questionando por que o do Nacional de Montevidéu ganhava muito mais. E se eu não me engano, o salário do Cardona, cara, o Cardona é aquele camisa 10 do Atlético Nacional que quase fez um gol de fora da área no Inter no começo do jogo ontem, um cara já de mais idade, passou pelo Boca, seleção colombiana e tal, um cara bom de bola, só tá mais velho e tal. Se eu não me engano, cara, eles falavam ali que o Cardona recebia 12 mil dólares por mês. 12 mil dólares por mês. E se eu não me engano, o colombiano que eles estavam comparando lá do Atlético, do Nacional de Montevidéu, ganhava 28 mil dólares mês. E aí eles estavam meio assim, por que essa discrepância, né? O cara ganha o dobro do outro, mais que o dobro, ou sei lá, algo nessa linha, assim. Então, assim, tu vê, o Nacional de Montevidéu, que a folha não deve passar de 500 mil dólares por mês, talvez 300, 200, 300 mil dólares por mês, esse aí
tem informações um pouquinho mais próximas, assim, disponíveis. Não sei se desse ano, mas enfim, a coisa não altera muito. Cara, eles estavam abismados que estavam gastando mais do que o Atlético Nacional de Medellín. Não quer dizer que a folha do Atlético Nacional de Medellín é inferior à do Nacional, tá? Era um exemplo específico. Mas tu vê, eles são clubes muito mais comparáveis entre si na questão de gastos do que com o Grêmio, cara. O Atlético Nacional está muito mais para gastos do Nacional do que para gastos do Grêmio. E aí a gente fica dizendo, não, mas o Grêmio não tem dinheiro para fazer um time. Cara, o time do Atlético de Medellín é muito melhor que o nosso. Assim, ó, não é melhor, é muito melhor que o nosso. E aí a gente começa a lembrar de algumas coisas. Bom, agora eu vou lembrar de botar no outro vídeo eu falei que eu ia botar uma imagem e esqueci, né? Agora eu vou botar essa imagem que eu andei vendo no Twitter esses dias. E isso explica um pouco, né, cara? E não é de hoje, né? Eu lembro dos 10 milhões não, como é que era? 10 milhões por 25% do Diogo Barbosa. Para o Grêmio, o Diogo Barbosa valia 40 milhões de reais. Vocês têm noção do que é isso? 10 milhões por 25% do Diogo Barbosa. Olha isso aqui agora. 12 milhões por João Lucas, por exemplo. Né? O Cristaldo, será que vale isso? Mas enfim, também um atenuante, né? O Grêmio não gastou 12 milhões pelo João Lucas, pelo que eu me lembre. Tinha uma negociação toda que envolvia o Santos e não sei mais quem, que daí pegava o Soteldo e repassava não sei quem de uma dívida de não sei quem lá. O Grêmio acho que gastou 1 milhão. 1 milhão o Grêmio tirou do bolso. Mas a transação como um todo foi considerada 12 milhões de reais. Ou seja, o Grêmio não botou a mão no bolso para tirar isso, mas provavelmente deixou de ganhar 11 milhões. Né? Provavelmente esses 11 que estão entrando nessa conta aí era alguma coisa que o Grêmio tinha em haver, ou passe de alguém, ou dívida, não sei o quê, e o Grêmio deixou de ganhar. Então, sim, custou 12 milhões. Custou 12 milhões na prática. Né? O João Lucas. Cara, isso que eu nem tô falando das piores coisas que o Grêmio já fez na vida. Tem muita coisa pior, talvez ainda nessa gestão, e com certeza em anteriores, como eu acabei de citar o caso do Diogo Barbosa. Então, cara, isso eu acho que diz mais respeito ao amadorismo versus profissionalismo do que de fato ao dinheiro. É claro que o dinheiro importa, é claro que faz a diferença, é claro. Cara, o Grêmio botou todas as suas fichas no Cristaldo. Deu errado, o Grêmio se deu mal. Né? O Flamengo bota as fichas dele num cara, só que tem mais 2 caras da mesma posição que ele gastou a mesma fortuna, que é 10 vezes mais que o Cristaldo, diga-se de passagem. Né? Ah, deu errado, tem outro. Ah, deu errado, repassa, pega outro. Né? Então tu pode errar mais, tu tem mais margem, tu erra num patamar acima também, né? São erros menores, tu não vai ter um João Lucas ali, tu vai ter um erro. Ah, o Cebolinha tá mal, é o tipo do erro que eles podem cometer, sabe? Mas não é que seja um mau jogador. Então é óbvio que o dinheiro altera, muda, e o Flamengo tá em outro patamar, o próprio Palmeiras. Eu não tô tirando isso, tá, gente? Só tô dizendo que dá para se defender melhor diante dessa discrepância. Dá para bater de frente como o Grêmio sempre bateu. Agora, se tu ficar ganhando bem menos que eles de receitas e podendo gastar bem menos que os caras e ficar gastando 12 milhões no João Lucas, cara, fica difícil. Fica difícil. Né? Aí tu tem que ser mais certeiro nas tuas escolhas. Né? E tem que ser mais profissional. O Grêmio... Acho que o futebol brasileiro como um todo tem um nível de amadorismo muito grande ainda, sabe? Mexe com cifras gigantescas e é muito empirismo, muito contratação de boteco que eu falo, sabe? Aquela coisa do o jogador que foi bem contra o Grêmio e chama atenção, os caras contratam. Até ontem eles nem sabiam quem era. Ah, ou foi bem contra o Inter. Ou já jogou no Grêmio e aí vai jogar de novo, né? Porque eles lembram do cara. Ou já jogou no Inter, daí eles também lembram. Né? Uma coisa muito de boteco, muito empírica. Muito assim... Ah... Tá mal, o jogador tal tá mal no time tal. Aí estão oferecendo ele pro Grêmio. Aí o Grêmio fala, pá, qual é a posição dele? É meia. Qual característica é essa? Ah, eu tô precisando de um meia com essa característica. Vem. Eles não fazem uma análise exatamente por que o cara tá mal lá, por que pode dar certo aqui. Eles não têm isso, cara. Tipo, o Maicon
foi chutado do São Paulo, né? De mal com a torcida, em má fase e tal. Chegou no Grêmio e fez história. O nome disso, para mim, é mais sorte que juízo. Mais sorte que juízo. Por quê? Porque o Grêmio, nesse mesmo período, pouco antes, pouco depois, etc., o Grêmio já pegou um monte de gente que estava mal no seu clube e continuou mal aqui, foi pior ainda aqui. Porque tem casos e casos. Por que o Michael estava mal lá? Será que os caras analisaram a mentalidade do Michael, a questão psicológica, a liderança, o time lá não encaixou, teve algum problema com a formatação lá do antigo treinador, ou não sei o quê? Ou será que o outro cara do outro clube tá mal porque tá fazendo farra? E qual é o indício de que aqui ele vai fazer menos farra? Será que não é por causa de uma idade avançada, que o cara já tá num limite físico? E por que aqui ele vai rejuvenescer milagrosamente? Né? Então os caras pegam assim, não, mas o Grêmio pegou o Jardel, que era o terceiro reserva do Vasco. O Grêmio pegou o Paulo Nunes por troco, era um troco de outra negociação, era o reserva do Flamengo, e deu muito certo. Cara, mas e aí? Tá, beleza. Nada impede que outro reserva, outro cara em má fase num outro time grande, desponte aqui e vire um ídolo. Nada impede. Mas não é porque o Jardel deu certo, não é porque o Maicon deu certo. É porque tu tem que classificar as características que te levam a crer que vai dar certo. E eu acho que o Grêmio trabalha longe disso. Tanto para desbravar talentos novos, quanto para pegar oportunidades de jogadores mais experientes, quanto para... Porque não é possível, cara. Não é possível. O nível de erro é muito grande, né? O nível de acerto é muito pequeno. E isso nos leva a crer que os acertos geralmente são sorte. E que o modus operandi, de forma geral, é amador. É baseado em variáveis rasas, de boteco, né? Então, assim, beleza, o futebol tá mais profissional do que nos anos 90, tem mais dados disponíveis, mais métricas, mais teoria e tal. Isso exige uma mudança profunda em vários processos internos, né? Então, cara, será que o Grêmio tá acompanhando isso? Será que o Grêmio tá acompanhando essas mudanças de processo, essas exigências novas? Porque antes o Grêmio batia de frente, talvez porque o amadorismo dos outros clubes também era grande, mesmo com mais dinheiro, mesmo trazendo Romário, né? Será que o Grêmio não está descolando só financeiramente, mas em outras camadas também? Eu me pergunto, cara, eu me pergunto. Porque às vezes a gente fica quase se acostumando com a ideia de ser a nova Ponte Preta, né? A gente já está quase achando que o Grêmio é a nova Ponte Preta. O Grêmio é campeão do mundo, tricampeão da América, pentacampeão da Copa do Brasil. Daqui a pouco estamos ali batendo de frente com São Raimundo, nessa mesma Copa do Brasil que a gente é penta. Aí tu pensa assim, cara, será? Ganhando nos pênaltis, com gol espírita no finalzinho para não ser eliminado. Depois, será que eu tô virando um novo São Raimundo, cara? Será? Não, peraí, eu sou o Grêmio, olha o orçamento do São Raimundo. Tem alguma coisa muito errada aqui nesse meio. Tem alguma coisa muito errada aqui nesse meio. Na minha opinião, essa coisa é óbvia. Ela se chama amadorismo. E ela está muito enraizada no futebol porque a palavra amadorismo vem de amor, que é o que move o futebol. Os dirigentes que lá estão são apaixonados pelo clube. E isso é legal, isso é importante em vários níveis. Mas é insuficiente hoje em dia. Ser apenas amador, ser apenas um abnegado é insuficiente. O futebol não comporta mais isso. E o Grêmio, com esse novo paradigma financeiro, vai ter que saber jogar o jogo, cara. Ou o futuro pode ser tenebroso mais ainda do que esse já triste presente. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.